paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã de terça-feira. Fica lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 8. Fala ali sobre um acontecimento ali na vida do profeta Eliseu. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falaras da tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-te levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu vejo um texto desse, eu vejo a grandiosidade de Deus e o amor de Deus para conosco. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados, abatidos, achamos que estamos só. Mas o Senhor tem pelejado por nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido. O rei da Síria estava planejando invadir Israel. E o rei de Israel, ele era sempre avisado pelo profeta Eliseu, porque Deus assim o revelava. E o profeta Eliseu dizia para o rei: não vai por essa direção, porque se for, os assírios estão ali, eles estão te aguardando. Mas aí o rei ficou sabendo. O rei ficou sabendo e falou: mas quem é dos meus servos que estão aqui entregando tudo, falando tudo lá para o rei de Israel, dos nossos planos, dos nossos objetivos, nossos projetos aqui? E o moço diz: não, tem um profeta lá, Eliseu. E o rei da Síria acaba mandando uma tropa enorme, cerca a cidade para prender o profeta de Israel. O interessante é que o moço de Israel, quando viu a cidade sitiada, cercada, ficou desesperado. Por quê? Porque ele não viu com os olhos espirituais. Foi necessário que Eliseu orasse e pedisse a Deus para abrir os seus olhos e visse o quanto Deus tem cuidado deles, o quanto Deus tem os protegido. A proteção de Deus é permanente para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Deus jamais nos abandona. Deus tem cuidado de ti. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim. Às vezes nós não conseguimos contemplar as bênçãos e as misericórdias de Deus sobre nossas vidas. Nós não conseguimos contemplar a proteção de Deus para conosco. Tem situações que Deus nos livra de coisas que nós achamos até que é melhor para nós. E Deus nos livra. Deus não nos dá condição para fazer aquilo que vai fazer mal para nós. Ou seja, Deus nos livra de nós mesmos. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Deus que nós servimos. O profeta Eliseu, ele contemplou com os olhos espirituais, ele viu carruagens de fogo, a proteção de Deus, anjos de Deus protegendo. E diz no decorrer do texto que o profeta Eliseu orou e Deus cegou todo aquele exército, todos aqueles soldados. E o profeta Eliseu os guiou até Samaria. E lá em Samaria o profeta Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos deles. E abriu. E quando eles abriram os olhos, eles estavam em Samaria, cercado pelo exército de Israel. Isso foi para o rei da Síria entender e compreender o poder de Deus sobre a vida do povo de Israel. Diz que a partir desse evento aqui, desse momento, o rei da Síria, ele desistiu de se levantar contra Israel. Pelo menos nesse período. Ele desistiu. Porque eles contemplaram algo sobrenatural da parte de Deus. Aqueles soldados que ficaram cegos ali, quando chegaram lá, contaram ao rei o que aconteceu. E provavelmente o rei foi acometido de tremor e temor diante desse Deus maravilhoso que estava com o povo de Israel. E esse mesmo Deus que estava com o povo de Israel, que estava com Eliseu, também está conosco, nos livrando e nos protegendo. Às vezes nós valorizamos muito os nossos problemas. Às vezes nós fazemos como o moço de Eliseu. Só vemos as dificuldades, só vemos as lutas e não contemplamos com os olhos espirituais a proteção de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito das palavras dos salmistas no Salmo 91. Salmo esse que muitos cristãos gostam de deixar aberto. Mas essas bênçãos aqui, essas misericórdias de Deus aqui no Salmo 91, é para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem em direção de Deus, seguem os caminhos de Deus, buscam a Deus. Mesmo diante da sua falha, né, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, nós entendemos que Deus está conosco. Mas é necessário nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, para podermos nos enquadrar dentro daquele rebanho protegido por Deus. Dentro do rebanho que faz parte do grupo seleto que vai morar no céu. É necessário nós fazermos parte desse grupo. Por isso que Jesus disse, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. E quando nós somos chamados de filhos de Deus, nós temos toda essa proteção da parte de Deus. Eliseu contemplou com os olhos espirituais. E ele viu a glória de Deus se manifestando diante do inimigo, diante daquela adversidade. Humanamente falando, era impossível eles vencerem. Mas eles foram vencedores, porque o Senhor estava com eles. O salmista, no Salmo 91, ele vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor te livrará, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia. Foi exatamente o que Eliseu fez. Eliseu contemplou a glória de Deus, porque Eliseu verdadeiramente habitava no esconderijo do Altíssimo. Eliseu descansava à sombra do Onipotente. Versículo 6. Nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja bem, essas bênçãos é para aqueles, o próprio salmista aqui no versículo 9, ele vai dizer, por que você vai ser abençoado? Porque 1000 cairão ao teu lado e à tua direita. Porque peste nenhuma te assolará. Por quê? Versículo 9. Porque, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Faça do Altíssimo a tua morada. E você vai contemplar o milagre de Deus na sua vida. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles te sustentarão nas tuas mãos, no momento de luta, no momento de adversidade. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apevejam, meus irmãos. Sempre há uma condição para nós sermos abençoados. É necessário, como ele diz no versículo 9. Por quê? Ele diz que o Senhor, porque você faz, eu faço do Senhor o meu refúgio. E fizeste do Altíssimo morada. Para nós sermos contemplados por essas bênçãos, nós precisamos fazer do Altíssimo a nossa morada. Versículo 14, ele vai confirmando isso. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Quando nós nos apegamos a Deus com amor, quando nós nos buscamos a Deus com amor, quando nós nos derramamos na presença do Senhor com o coração contrito, Deus nos abençoa e nos protege. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quem conhece o nome do Senhor? Quem conhece esse Deus Todo-Poderoso? Aqueles que contemplam com os olhos espirituais, aqueles que estão debaixo da potente mão do Senhor, aqueles que estão em obediência ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã. Busque no Senhor. Tenha certeza dos livramentos do Senhor na sua vida. Tenha certeza da proteção de Deus sobre sua vida. Não olhe para o adversário. Não importa se tudo está dizendo o contrário. Não importa que todo mundo está dizendo que não tem jeito, que não vai mais, não tem mais para onde ir. Aí é que você tem que se manifestar a sua fé. Aí é que você tem que buscar a Deus e crer que o Senhor estará conosco, estará te livrando, estará te abençoando, estará te dando condição de suportar a adversidade e de ser mais do que vencedor diante da adversidade que está à sua frente. Creia nisso, busque isso, confie no Senhor. Lá em 2 Crônicas 7,14, é um texto maravilhoso, que enquadra exatamente no que o salmista, no Salmo 91, está dizendo. Muita gente gosta de deixar o Salmo 91 aberto e ler o Salmo 91 e ver as bênçãos. Mas às vezes não se atenta que essas bênçãos, o próprio salmista vai dizer, é para aquele que se apegou ao Senhor com amor, para aquele que busca o Senhor, para aquele que se achega ao Senhor. Em 2 Crônicas 7,14 vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faça isso. Busque ao Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor.
Aceite Jesus, se você ainda não é um servo e uma serva do Senhor, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver a proteção de Deus na sua vida. E você vai ver os livramentos de Deus na sua vida. E você vai contemplar com os olhos espirituais aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você vai ver o impossível acontecendo na sua vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Creia somente, mas busque no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não importa qual é a sua adversidade. Não importa qual é o seu problema. Não importa. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus dono do ouro, dono da prata. É o Deus que dá a vida. É o Deus que tira a vida. É o Deus que tem poder sobre a morte, tem autoridade sobre a morte. É o Deus que cura. É o Deus que liberta. É o Deus que abre porta de emprego. É o Deus que restaura casamento. É o Deus que restaura famílias. É o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Confia nele. Confia nele. E você vai ver o milagre que vai acontecer. Você vai ver, você vai contemplar, assim como Eliseu, você vai contemplar a glória de Deus na sua vida. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos conduzindo, nos abençoando, nos direcionando de acordo com o querer do nosso Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Fique na paz e tenha um bom dia em nome de Jesus.